Se eu te perguntar qual é o maior ídolo da história do seu time, você provavelmente teria a resposta na ponta da língua. Mas e se a gente que separasse os ídolos por décadas? Quais foram os melhores jogadores do seu time na geração do seu bisavô, do seu avô e do seu pai também? Então, para você que quer conhecer um pouco mais da história do seu time, quem eram os grandes craques de cada época e quais foram os seus feitos, já deixa o like aí embaixo, porque hoje é o primeiro episódio da nova série aqui do canal, onde vamos contar um pouco da história de ídolos das gerações passadas, relembrando a trajetória do clube até os dias atuais, de trave a trave aqui pra vocês. Como vocês já viram pela thumb, hoje a gente vai falar do Corinthians, cara. E antes eu só queria deixar claro que o corte de tempo aqui do vídeo é os anos 50. Então caras como Neco, Teleco e o Domingos da Guia não vão ser explorados nesse vídeo, mas já fica a menção honrosa porque são jogadores muito importantes para a história do clube. Então a gente chega nos anos 50, galera. E pra quem não sabe, essa foi uma das décadas mais vencedoras do time do Corinthians. Tem gente que fala que o elenco do Corinthians de 54, por exemplo, foi o melhor elenco que o Corinthians já montou. Alguns jornalistas ainda apontam o Corinthians dos anos 50 como o melhor time brasileiro daquela década. Então foi mais fácil de decidir quem era o melhor aqui, até porque o cara ganhou um prêmio relacionado a isso. Aquele time do Corinthians tinha o Gilmar Santos no gol. Sim, aquele lendário goleiro que foi bicampeão do mundo com a seleção brasileira e também era o goleiro do Santos do Pelé nos anos 60 também. Tinha o Cláudio Cristóvão, Luizinho e o Baltazar. Esses três, inclusive, tem uma estátua para cada um no Parque São Jorge, eram os três mosqueteiros do Corinthians na época, se envolveram em mais de 1.200 gols e tal, mas o destaque da trinca para mim foi o Baltazar. Ele tem mais de 260 gols com a camisa do Corinthians, quase 100 assistências e ficou 12 anos no clube. Ele não foi o grande artilheiro do Corinthians naquela época, o Cláudio passou a marca dos 300 gols, mas o Baltazar tinha mais identificação com a torcida, inclusive ele ganhou o prêmio de jogador mais popular na época. O prêmio foi um carro que deu problema e pegou fogo, e aí a torcida se juntou pra fazer uma vaquinha, eles compraram um novo carro pro Baltazar e, tipo, uma baita história, né? Além de que diziam que na época o Baltazar era um cabeceador melhor que o Pelé, cara. Eu fui pesquisar e ele tem mais de 70 gols de cabeça pelo Corinthians e ele era famoso na época justamente por conta do seu cabeceio. Então fica aí outra curiosidade sobre o Baltazar. Ele também foi tricampeão da Taça Rio-São Paulo com o Corinthians, que naquela época era o torneio mais relevante do futebol brasileiro, ou um dos mais relevantes. Óbvio que era bem limitado, as equipes e tal, talvez em nível de importância seria como se fosse uma Copa do Brasil hoje, né? Totalmente limitada e diferente. O Baltazar ganhou 3 dessas e foi artilheiro de uma, inclusive. Ele também foi tricampeão paulista, que naquela época era o título mais importante, né? Pelo menos pro futebol paulista. Os torcedores do futebol paulista, né? Os torcedores de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, o título que eles mais almejavam na época era o Campeonato Paulista, então o peso do Paulistão pro torcedor daquela época é o peso de um campeonato brasileiro hoje, tá ligado? E é isso, eu acho que se algum historiador do Corinthians estiver vendo esse vídeo e falar que o maior ídolo dessa época foi o Cláudio, não tem problema nenhum, inclusive vale o debate, mas aqui eu fico com o Baltazar. E aí a gente chega nos anos 60, possivelmente o período mais difícil do Corinthians, porque depois de 1954, os caras ficaram 22 anos sem ganhar nada, tipo, que nos dias de hoje parece uma loucura. Recentemente eles ganharam um Paulistão, depois de 6 anos, e já foi uma festa absurda. Imagina 22 anos, cara. O mais engraçado é que foi justamente nesse período que a torcida do Corinthians explodiu de fato. Tipo, eles já eram bem grandes, óbvio, mas foi na década de 60, justamente na pior fase do clube, que a torcida abraçou mesmo. Como se o espírito, essa religião que o corintiano tem com o clube, a conduta de paixão e fidelidade fosse implementada ali naqueles anos difíceis, inclusive com a Gaviões sendo criada em 1968. Já o melhor jogador dessa época, esquecível do clube, é simplesmente um dos maiores da história do Corinthians, porque é o Rivelino. Eu sei que tem o Dino Sani e tal, mas não tem como, cara. O Rivelino era mágico em campo, o cara ficou 14 anos no clube, tem quase 150 gols, campeão do mundo em 70 com o Brasil sendo titular, o maior ídolo do Maradona, pra vocês terem noção. Dribles incríveis, jogava bem de 10, jogava bem na ponta esquerda, tinha uma mudança de direção mortal, cara, era quase impossível saber pra onde o Rivelino ia levar a bola, e mesmo sem títulos relevantes com o Corinthians, ele levou o time a 3 finais de Campeonato Paulista. Mas eu destaco a do Santos de 68, onde o Corinthians vence o Santos por 2-0 na Vila, o que hoje parece comum, mas fazia 11 anos que o Corinthians não vencia o Santos na Vila pelo Paulistão, então foi uma vitória relevante ali
ali bastante comemorada pelos corintianos, mas mesmo assim eles ainda continuaram com o vice e o Riva não conseguiu levantar nenhuma taça pelo timão, fazendo sua última partida justamente em outra final de Paulistão, dessa vez perdendo de 1-0 pro rival Palmeiras, no ano em que o time lamentava o 20º ano de jejum, que só chegou ao fim 3 anos depois, com o gol saindo dos pés justamente daquele que foi contratado para substituir o Revelino, e é claro que eu tô falando do Basílio. E tá, o mesmo historiador corintiano que tá vendo esse vídeo pode falar que o Basílio não foi o melhor jogador que pisou no Corinthians nos anos 70, e de fato ele não foi um cara de jogadas geniais, gols de placa e tal, mas eu vou ter que pedir uma licença poética aqui e roubar um pouquinho nessa lista, porque pra mim é inadmissível o Basílio não ser destacado aqui, porque ele foi o cara que fez o gol do título do Campeonato Paulista de 77, que quebrou o jejum de 22 anos do time, cara. Ele ainda usava 8, a camisa mais histórica do clube, e eu nem vou me estender muito falando da importância do gol do Basílio, porque o canal já fez um vídeo completo falando sobre esse título do Corinthians, que é uma história muito incrível, por sinal, mas pensa num gol que foi eleito o mais importante da história do clube, superando o Guerreiro no Mundial, o Sheik na Liberta, enfim. Eu acabei me exaltando aqui e esqueci de falar de outro momento marcante que o Basílio estava presente. E pra mim esse é o momento mais emocionante do vídeo. Eu acho que a coisa mais única que o Corinthians teve e que hoje eu vejo sendo impossível algum clube replicar. E eu tô falando da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976. A torcida do Corinthians protagonizou o maior deslocamento em massa da história do futebol, simplesmente para apoiar o time num jogo fora de casa contra o Fluminense, lá no Maracanã. E eu tô falando de mais de 70 mil corintianos que saíram de São Paulo e viajaram mais de 600 quilômetros até o Rio, e sei lá, 50 anos depois é quase impossível um clube colocar 10 mil torcedores em um jogo fora de casa. E aí você para pra ver as imagens de 76, as ruas do Rio de Janeiro simplesmente invadidas pelos corintianos, as imagens da estrada, centenas de carros buzinando como se metade de São Paulo estivesse evacuando a cidade, tá ligado? Tipo, muito surreal. Pra mim é um dos feitos mais genuínos e ao mesmo tempo insanos que uma torcida pode fazer pelo clube. E funcionou, o Corinthians venceu o Fluminense nos pênaltis, mas acabou perdendo a final. Indo para os anos 80, o Corinthians passou por momentos difíceis novamente, momentos de política. A famosa época da democracia corintiana, que foi liderada pelo maior ídolo da história do clube, na minha opinião, e também o melhor jogador do Corinthians na década de 80, o doutor Sócrates. Com mais de 170 gols marcados e 3 vezes campeão paulista pelo Corinthians, Sócrates com certeza foi um jogador de classe na sua época, muito inteligente, com uma bela visão de jogo e com o destaque das suas características sendo os passes decisivos que quebravam qualquer marcação, especificamente com o uso do calcanhar. As pessoas diziam que o Sócrates reinventou o uso do calcanhar naquela época, mas além de ter sido um exímio craque pelo Corinthians, que também vestiu a 8, o Sócrates foi o principal personagem do movimento da democracia corintiana, que foi um movimento histórico não só pro clube, mas pro Brasil inteiro também. Naquela época o Corinthians estava acostumado com presidentes que ficavam no poder por muitos anos, era basicamente um presidente por década, o que culminou no fato do clube ficar 22 anos sem títulos, até que um cara chamado Valdemar Pires subiu à presidência do clube e escolheu um sociólogo chamado Adilson Monteiro para ser o diretor de futebol do clube. E esse cara tinha umas ideias muito liberais e quis transformar o clube, que era muito restrito e com gestão limitada, em um clube mais democrático, onde todos os jogadores, todos os empregados do clube, né, como os próprios jogadores, comissão técnica, roupeiros, médicos, todos os funcionários passaram a ser ouvidos no clube e tudo passou a ser decidido no voto. Desde horários de treino, contratações de jogadores e técnicos, escolha de hotéis para concentração, tudo passou a ser votado e todos os funcionários do clube, do faxineiro ao presidente, votavam igualmente nas decisões do clube. Uma coisa bem louca que o Sócrates fala dessa época foi quando eles decidiram acabar com a concentração antes dos jogos para os jogadores casados. Ele dizia se sentir preso quando ia para a concentração e só se sentia libertado e feliz depois que o jogo acabava, cara. Então quando eles mudam isso, Sócrates conta que passou a se sentir bem melhor nos jogos e isso foi fundamental pro bicampeonato paulista de 82 e 83. O marketing do clube ainda utilizava os uniformes com slogans democráticos, incentivando a população brasileira a correr atrás dos seus direitos, enquanto o país ainda vivia em período de censura, perseguição, onde o cidadão nem tinha direito de votar ainda, em um país governado por militares. A
ideologia do Corinthians ia numa linha completamente contrária naquela época, que casando com os títulos conquistados, a figura do Sócrates e uma filosofia inovadora, muita gente nessa época abraçou demais a causa do clube de querer ser democrático e todo mundo ser igual dentro do clube, independente da função, sem ninguém tendo uma gestão autoritária ali dentro. Obviamente o Sócrates impactou o Brasil inteiro com isso, não só o Sócrates, né, o Corinthians, mas o Sócrates foi a principal figura desse movimento, e não foi só pelo futebol, cara, o que impacta ainda mais na relevância dele, e por isso que eu considero o maior ídolo da história do Corinthians. Sócrates impactou o Brasil inteiro, não só pelo futebol. Agora a gente parte para uma década muito vencedora do Corinthians. Depois dos anos muito difíceis, a gente chega nos anos 90, que é a era do tricampeonato brasileiro, né? E eu queria deixar uma menção honrosa pro craque Neto. Ele foi protagonista do primeiro título nacional do Corinthians em 1990. Inclusive, muitos falam que o Corinthians nem tinha time o suficiente para ganhar aquele Brasileirão, mas o Neto tava tão monstruoso e decisivo que, né, acabaram levando. Inclusive, tem um vídeo só sobre o craque Neto aqui no canal também, tá aqui no card, mas quem leva como o craque do Coringão nos anos 90 é o Marcelinho Carioca, não tem como, um dos maiores batedores de falta da história do futebol, mais de 200 gols pelo Corinthians, tetracampeão paulista, campeão de Copa do Brasil sendo protagonista, bicampeão brasileiro e até campeão do mundo com o Corinthians, cara. Provavelmente o cara tem o melhor currículo do clube, depois de outro nome que ainda tá por vir aí, mas o Marcelinho atualmente é o cara que mais levantou taças com a camisa do Corinthians. Eu também nem preciso me estender muito aqui, né? O Marcelinho é um cara com uma imensa identificação com a torcida, ele foi a personificação desse Corinthians vencedor nos anos 90, é o mestre da bola parada, tem gol de tudo quanto é jeito, não tem nem o que falar, é o Marcelinho, né? Agora os anos 2000, rapaziada, o Corinthians viveu altos e baixos muito intensos nesse período, desde ser campeão brasileiro em 2005 e ser rebaixado em 2007. Passaram vários craques pelo time nesse período, como Vampeta, Edilson, Rincon, o Tevez, que briga forte pra entrar no top 1 na década, mas eu vou escolher o Ronaldo Fenômeno. Vale lembrar que ele chega em 2009, já no final da década, o Corinthians tinha sido rebaixado 2 anos antes, passou 2008 na segunda divisão e ainda foi vice pro Sport de maneira dolorosa na Copa do Brasil. Então, quando o Ronaldo é anunciado no Corinthians, no ano que eles voltam para a primeira divisão e bem próximo do centenário do clube, cara, é imensurável a explosão da torcida. O Ronaldo dispensa comentários, né? Não tem nem o que falar do cara, e ele chega de uma forma tão estrondosa que algo nesse nível só foi visto em 95 com o Romário chegando no Flamengo e mais recentemente com o Neymar no Santos. E eu ainda acho que o Ronaldo foi superior, tipo, em questão de explosão e midiática do que o Neymar, mas enfim, esse é debate para outro vídeo. O Ronaldo foi a contratação que resgatou a confiança do time, tá ligado? Foi o cara que fez a autoestima do corintiano voltar. São coisas que vão além do campo e não tem como ignorar, saca? A gente vê dentro de campo, o cara faz seu primeiro gol num derby enrolado, no final do jogo, fora de casa, vai comemorar com a torcida e ainda derruba o alambrado com a torcida junta. Depois ganha o Campeonato Paulista sendo decisivo e marcando um dos gols mais bonitos da história do clube, na final ainda, e depois vence a Copa do Brasil da maneira mais inquestionável. Foram 35 gols em 69 jogos pelo Corinthians, com 2 títulos e 30 milhões de sorrisos na nação. Nos anos 2010, só tem um nome possível, tido por muitos o maior ídolo da história do clube, tetracampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores sendo decisivo, campeão do Mundial sendo eleito o melhor jogador, mais de 700 jogos pelo Corinthians, o Cássio, cara. Não tem como, sei lá, é simplesmente o maior monstro que já defendeu o gol do Corinthians, multicampeão e respeitado. 100% das pessoas que estão assistindo esse vídeo conhecem o Cássio e sabem do tamanho dele, então bora finalizar porque esse vídeo já deve estar muito longo. A década de 2020 ainda está em andamento, obviamente, o Corinthians vive um momento muito difícil na atualidade, então também é difícil definir um ídolo para essa geração, por isso que eu quero que vocês digam aí nos comentários quem que vocês acham que foi o grande protagonista do Corinthians nos últimos 5 anos, e aproveitem para comentar qual o próximo clube que vocês querem ver aqui. Meu nome é Edu, e esse foi um vídeo contando um pouquinho sobre cada ídolo do Corinthians, passando por marcos e feitos do clube nesse período, e eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo de Trave a Trave.